Investigação do confronto na Lespe. Tá. Reinaldo, a Polícia Civil de São Paulo abriu um inquérito para investigar o confronto entre servidores públicos e a tropa de choque durante a votação da reforma da Previdência na Alesp, Assembleia Legislativa de São Paulo. Um pouco antes do início da votação, na última terça-feira, manifestantes tentaram arrombar uma das portas de acesso às galerias, o que gerou uma reação da PM que usou bombas de efeito moral e gás de pimenta. Um confronto também foi registrado no lado de fora da Alesp. Em mensagem na internet, o governador de São Paulo, João Dória, disse o seguinte, aspas, solicitei que identifiquem e punam os vândalos fantasiados de manifestantes que depredaram a Assembleia e agrediram policiais, fecha aspas. Presta atenção. Vai falar de você? Não, eu faço jornalismo opinativo, eu dou minha opinião. Eu poderia falar assim, segundo a opinião de fulano, segundo a opinião de Beltrano. Obviamente eu não apoio, já disse, eu não apoio quartéis que são tomados por bandidos armados. Né? Eu não. O governo Bolsonaro, sim, eu não apoio. Eu não. Quem passa a mão na cabeça deles é o Moro, eu não. Quem passa a mão na cabeça deles é o Aginaldo da Força Nacional de Segurança, eu não. Então, nem deles e nem de servidores que vão depredar a Câmara, a Assembleia Legislativa. Então, quer se investigar o que aconteceu para punir os responsáveis? Eu acho que sim, é parte do jogo. Agora, para que a coisa fique completa, senhor governador, peça para investigar a ação policial do lado de fora, no parque do Ibirapuera. Muitas pessoas que passaram por ali constataram a polícia batendo em pessoas que não estavam fazendo nada. Qual é a dificuldade que a gente tem de ser justo? No sentido mesmo da palavra. Justiça e a origem da palavra quer dizer balanço, equilíbrio. Né? Ficar no centro ali. Vamos ser justos. Vamos ser justos. Funcionário depredou a Assembleia? Puna-se. Policiais estão batendo em quem não está fazendo nada quando a atribuição deles é garantir a segurança das pessoas e também dos manifestantes, então isso tem que ser investigado. Não obstante, não parece, é o Fábio Cuba agora, né? Sim. Dá tempo ainda? Dá. Não parece, Fábio Cuba, que isso aconteça mesmo diante das evidências de que a polícia pode cometer excessos. Vamos lá. A gente falou sobre isso há algum tempo aqui, Reinaldo, você vai se lembrar, nosso ouvinte também, né? A Corregedoria da PM defendeu que os policiais envolvidos no massacre de Paraisópolis fossem absolvidos por legítima defesa e hoje o jornal Folha de São Paulo trouxe novos detalhes sobre o relatório final. De acordo com o texto, a Corregedoria admite que as mortes das 9 pessoas no baile funk decorreram da ação policial, sim. Apesar disso, o documento fala em legítima defesa também como excludente de ilicitude para pedir a não punição dos PMs. O relatório diz ainda que os agentes foram atacados com garrafas, paus, pedras e demais objetos por uma turba enfurecida. Em outro trecho, a Corregedoria da PM diz que os pais dos jovens mortos também têm uma parcela de culpa na morte. Aspas. Notadamente, todos negligenciaram o pátrio poder e subsidiariamente têm suas parcelas de responsabilidades pela omissão na guarda dos menores. Eu às vezes faço o tal do silêncio eloquente de brincadeira. Agora, isso aqui é uma das coisas mais asquerosas que eu já li. Nunca na história da Polícia Militar de São Paulo, nunca na história do governo de São Paulo, e raramente na história do Brasil, as vítimas foram responsabilizadas pela própria tragédia de Casaconete. É disso que se trata. É disso que se trata. Culpar pais que perderam seus filhos pisoteados numa ação assumidamente desastrada da PM, que ainda que estivesse caçando bandido, não pode entrar no meio da multidão como fez. Então, versão essa desmoralizada por uma penca de vídeos. Nenhum contraditório, nenhum mostrando o contrário, a polícia agredida, não. Ah, é que só as pessoas filmavam. Ah, tem policial ali para poder filmar. Agora, dizer que pais
são responsáveis pela morte dos próprios filhos nessa circunstância, acima de tudo, é de uma crueldade como eu nunca vi. Eu estou começando a temer pela qualidade da polícia de São Paulo. E o responsável, senhor governador João Dória, é o senhor. Por isso, atenção, responsável, um desculpado. Responsável, o senhor tem que ir lá ver o que está acontecendo. Quando menos, porque jovens nessa idade, a partir dos 14, 15 anos, muitas vezes os pais nem mesmo têm o controle. E aí não é negligência, é até a cultura moderna também. Já é a hora que os adolescentes começam a ter independência, é próprio da adolescência começar nessa fase de independência. Nem mesmo os que morreram pertenciam a Paraisópolis. Então agora toda criança que morrer, todo jovem que morrer, seja por ação da polícia, seja por ação dos outros bandidos, nós devemos responsabilizar os pais que deveriam tê-las mantido em casa, tê-los mantido os jovens em casa? É uma das coisas mais nojentas, mais asquerosas, mais detestáveis produzidas pela polícia de São Paulo, em São Paulo e no Brasil. Acorda, governador João Dória.